Te amo, Deus, tua graça nunca falha, todos os dias. Gênesis capítulo 41. José explica o sonho do rei. 2 anos se passaram. Um dia o rei do Egito sonhou que estava de pé na beira do rio Nilo. De repente saíram do rio 7 vacas bonitas e gordas, que começaram a comer o capim da beira do rio. Logo em seguida saíram do rio outras 7 vacas feias e magras, que foram ficar perto das primeiras vacas na beira do rio. E as vacas feias e magras engoliram as bonitas e gordas. Aí o rei acordou, mas tornou a dormir e teve outro sonho. Desta vez ele viu 7 espigas de trigo que saíam de um mesmo pé. Elas eram boas e cheias de grão. Depois saíram 7 espigas secas e queimadas pelo vento quente do deserto, e elas engoliram as 7 espigas cheias e boas. O rei acordou. Tinha sido um sonho. De manhã ele estava muito preocupado e por isso mandou chamar todos os adivinhos e todos os sábios do Egito. O rei contou seus sonhos, mas nenhum dos sábios foi capaz de dar a explicação. Então o chefe do copeiro disse ao rei: chegou a hora de confessar um erro que cometi. Um dia o Senhor ficou com raiva de mim, do chefe dos padeiros, e nos mandou para a cadeia, na casa do capitão da guarda. Certa noite, cada um de nós teve um sonho, e cada sonho queria dizer uma coisa. Lá na cadeia estava com a gente um moço hebreu que era escravo do capitão da guarda. Contamos a esse moço os nossos sonhos e ele explicou o que queria dizer, e tudo deu certo exatamente como ele havia falado. Eu voltei para o meu serviço e o padeiro foi enforcado. Então o rei mandou chamar José e foram depressa tirá-lo da cadeia. Ele fez a barba, trocou de roupa e se apresentou ao rei. Então o rei disse: eu tive um sonho que ninguém consegue explicar. Ouvi dizer que você é capaz de explicar sonhos. Isso não depende de mim, respondeu José. É Deus que vai dar uma resposta para o bem do Senhor, ó rei. Aí o rei disse: sonhei que estava de pé na beira do rio Nilo. De repente saíram do rio 7 vacas bonitas e gordas e começaram a comer o capim da beira do rio. Depois saíram do rio outras 7 vacas, mas essas eram feias e magras. Em toda a minha vida eu nunca vi no Egito vacas tão feias como aquelas. E as vacas feias e magras engoliram as bonitas e gordas. Mas nem dava para notar isso, pois elas continuavam tão feias como antes. Então eu acordei. Depois tive outro sonho. Eu vi 7 espigas de trigo e cheias de grão, as quais saíam de um mesmo pé. Depois saíram 7 espigas secas e queimadas pelo vento quente no deserto. E elas engoliram as 7 espigas cheias e boas. E eu contei os sonhos ao adivinho, mas nenhum deles foi capaz de explicá-lo. Então José disse ao rei: os 2 sonhos querem dizer a mesma coisa. Por meio deles, Deus está dizendo ao Senhor que ele vai fazer. As 7 vacas bonitas são 7 anos e as 7 espigas boas também são. Os 2 sonhos querem dizer uma coisa só. As 7 vacas magras e feias que saíram do rio depois das bonitas, e também as 7 espigas secas e queimadas pelo vento quente do deserto, são 7 anos que vai faltar comida. Exatamente como eu disse, Deus mostrou ao Senhor, ó rei, o que ele vai fazer. Virão 7 anos em que vai haver muito alimento em todo o Egito. Depois virão 7 anos de fome, e a fome será tão terrível que ninguém lembrará do tempo em que houve muito alimento no Egito. A repetição do sonho quer dizer que Deus resolveu fazer isso e vai fazer logo. E José continuou: portanto, será bem que o Senhor, ó rei, escolha um homem inteligente e sábio e o ponha para dirigir o país. O rei também deve escolher homens que ficarão encarregados de viajar por todo o país para recolher a 5ª parte de todas as colheitas, durante os 7 anos em que elas forem boas. Durante os anos bons que estão chegando, esses homens ajuntarão todo o trigo que puderem e guardarão e armazenarão nas cidades, sendo tudo controlado pelo Senhor. Assim, o mantimento servirá para abastecer o país durante os 7 anos de fome no Egito, e o povo não morrerá de fome. José como governador do Egito. O conselho de José agradou ao rei, aos seus funcionários, e o rei lhe disse: não poderíamos achar
ninguém melhor para dirigir o país do que José, o homem em que está o Espírito de Deus. Depois virou-se para José e disse: Deus lhe mostrou tudo isso, e assim está claro que não há ninguém que tenha mais capacidade e sabedoria do que você. Você vai ficar encarregado no meu palácio, e todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Só eu terei mais autoridade do que você, pois eu sou o rei. Nesse momento, eu ponho como governador de todo o Egito. Então o rei tirou do dedo seu anel sinete e o colocou no dedo de José. Em seguida, mandou que os vestisse com roupas de linho fino e pôs uma corrente de ouro no pescoço dele. Depois fez com que José subisse no carro reservado para a maior autoridade do Egito depois do rei. Mandou que os seus homens fossem na frente dele gritando: abra um caminho. Assim José foi posto como governador de todo o Egito. O rei disse a José: eu sou o rei, mas sem a sua licença ninguém poderá fazer nada em todo o nosso Egito. O rei pôs o nome de José de Safanete-Paneia e lhe deu como esposa a Zanete, filha de Potifera, que era sacerdote da cidade de Heliópolis. José tinha 30 anos quando entrou para o serviço do rei do Egito. Ele saiu da presença do rei e viajou por todo o Egito. Durante 7 anos de fartura, a terra produziu cereais em grande quantidade, e José juntou todos os cereais e guardou em armazéns da cidade, ficando em cada cidade os cereais colhidos no campo dos vizinhos. José juntou tanto mantimento que desistiu de pesar, pois não havia mais, parecia areia da praia do mar. Antes de começar os anos de fome, José teve 2 filhos com sua mulher Azenete. Pôs o nome do primeiro de Manassés e explicou assim: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a família do meu pai. O segundo filho pôs o nome de Efraim e disse: Deus me deu 2 filhos no país onde tenho sofrido. Então acabaram os 7 anos de fartura no Egito, e como José tinha dito, começaram os 7 anos de fome. Nos outros países o povo passava fome, mas em todo o Egito havia o que comer. Quando os egípcios começaram a passar fome, foram pedir alimento ao rei, e ele disse: vão falar com José e façam o que ele disser. Quando a fome aumentou no país inteiro, José abriu todos os armazéns e começou a vender cereais aos egípcios, e todo o país vinha gente ao Egito para comprar cereais de José, pois no mundo inteiro havia uma grande falta de alimento. Gênesis capítulo 42. Quando Jacó soube que havia mantimento no Egito, disse aos filhos: por que vocês estão aí de braços cruzados? Ouvi dizer que no Egito há mantimento. Vão até lá, compre cereais para não morrermos de fome. Então os 10 irmãos de José, por parte de pai, foram até o Egito para comprar mantimento. Mas Jacó não deixou que Benjamim, o irmão de José, por parte de pai e de mãe, fosse com eles. Ele tinha medo de que lhe acontecesse alguma desgraça. Os filhos de Jacó foram comprar mantimento junto com outras pessoas, pois em todo o país de Canaã havia fome. Como governador do Egito era José, quem vendia cereais às pessoas que vinham de outras terras. Quando os irmãos de José chegaram de outras terras, se ajoelharam na frente dele e encostaram o rosto no chão. Logo que José viu seus irmãos, ele o reconheceu, mas fez de conta que não o conhecia. Ele perguntou com dura voz: vocês de onde vêm? Da terra de Canaã, responderam. Queremos comprar mantimento. Então José lembrou dos sonhos que tinha dito a respeito deles e disse: vocês são espiões que vieram para ver pontos fracos do nosso país? Eles responderam: de modo nenhum, senhor. Nós, os seus criados, viemos para comprar mantimento. Somos filhos de um mesmo pai. Nós não somos espiões, senhor. Somos gente honesta. Não acredito, disse José. Vocês vieram para ver os pontos fracos do nosso país. E eles disseram: nós moramos em Canaã. Somos ao todo 12 irmãos, filhos do mesmo pai. Mas um irmão desapareceu e o mais novo está no momento com o nosso pai. José respondeu: e como eu disse, vocês são espiões, e o jeito de aprovar que vocês estão dizendo é verdade é esse: enquanto o irmão mais moço de vocês não vier para cá,
vocês não sairão daqui.